Olá, professor. Olá a todos. Meu nome é Lion. Hoje eu e meu grupo viemos apresentar para vocês o tema Plano de Saúde. Eu vou começar apresentando os membros do grupo para vocês. Diogo Colicho, Zilda Antônio, Igor Andrade, Marcos Paulo, Matheus Lemos, Juan Vitor, Carol Campos, Jaiane Alves e Pedro. Bom, eu vou começar abordando dois tópicos que eu achei bem interessante. Como funciona o plano de saúde para funcionários e a importância do plano de saúde para o trabalhador. No ano de 1960, com o crescimento econômico do Brasil e o avanço do trabalho formal, as empresas começaram a oferecer planos de saúde para seus funcionários. Depois disso, ficou muito comum as empresas continuarem oferecendo esse plano, e isso pode ser feito com o financiamento integral das mensalidades pela empresa ou pelo desconto de parcelas mensais do salário do empregado. Para que isso aconteça, a empresa precisa seguir a legislação relacionada aos planos de saúde. Atualmente, cerca de 22% da população brasileira possui algum tipo de plano de atendimento médico. Dentro dessa porcentagem, tem as pessoas que fazem para a família e tem os empresariais. Lembrando que nenhuma empresa é obrigada a oferecer esse tipo de plano, que são custeados ou parcialmente pagos por elas. O plano de saúde sempre foi visto como um grande atrativo para muitos profissionais. Agora, com a recente crise de saúde mundial ocasionada pela pandemia da Covid-19, o interesse por convênios médicos tende a aumentar ainda mais. Do ponto de vista da empresa, a oferta deste benefício também vale a pena, afinal, além de ser um dos critérios mais valorizados pelos colaboradores, a assistência médica se torna um fator essencial para a contratação e a retenção de talentos. Em outras palavras, ela deixa de ser um gasto para se tornar um investimento, já que o retorno obtido a médio e a longo prazo realmente compensa para a empresa. Bom, agora eu vou explicar para vocês como funciona o plano de saúde para os funcionários. Os convênios médicos empresariais são similares aos voltados para as pessoas físicas, mas têm algumas características próprias. Eles são coletivos, ou seja, as condições são oferecidas a todos os colaboradores, que podem optar por participar ou não do benefício. Sendo assim, vale ressaltar que o plano de saúde para funcionários é um benefício opcional, já que não existe qualquer obrigatoriedade, segundo a legislação trabalhista, para que a empresa ofereça o mesmo. Embora não seja um benefício obrigatório, ela é uma vantagem competitiva na hora de atrair, contratar e reter talentos. Por isso, muitas organizações investem na oferta do plano de saúde aos seus colaboradores. O convênio médico pode ser oferecido aos colaboradores e a membros de sua família, sócios, gestores, aposentados, estagiários, trabalhadores temporários e menores aprendizes também podem ter acesso a esse benefício. O custo para contratar um plano de saúde para funcionários varia de acordo com diversos fatores, como o número de funcionários a serem beneficiados, a rede de hospitais e serviços escolhida, entre outros. Mas enfim, qual a importância desse plano de saúde para o trabalhador? Quando uma empresa se compromete a oferecer plano de saúde aos seus funcionários, ela já deixa claro que se preocupa com a saúde de seu empregado. Passa também que para um bom trabalho é preciso que o funcionário esteja bem e com um bom funcionamento do corpo. Fora que a empresa tem benefícios, desde o trabalho desenvolvido até mesmo o abatimento de impostos. Outro benefício é que o trabalhador se sente muito mais seguro, sabendo que qualquer coisa que acontecer ele terá uma assistência médica adequada. Pessoas que não têm o plano de saúde precisam faltar ao trabalho para ir em consultas disponibilizadas pela rede pública, que é muito mais lento que o setor privado. Caso aconteça de um bom funcionário receber uma proposta em outra empresa que ofereça um plano de saúde, ele pode achar melhor deixar a sua, que não disponibiliza, e perderia um profissional talentoso. Para a empresa é possível reduzir custos, pois são oferecidos alguns incentivos fiscais pelo governo, como a redução ou até mesmo eliminação dos ônus tributários. Bom, o que é um plano de saúde? Um plano de saúde ele é oferecido por operadoras ou empresas privadas e o intuito dele é prestar assistência médica e hospitalar, aí no caso. Assistência à saúde ela é um direito de todos e é um dever do Estado proporcionar isso. Está na lei e na Constituição Federal do Brasil,
Porém, como o Estado ele não é suficientemente eficaz para suprir todo o país, ele permite com que empresas privadas façam a prestação de serviços médicos como uma forma de assistência complementar à saúde. E aí, nesse caso, surgem os planos de saúde privado. Então, o setor de saúde, ele reúne mais de 2.000 operadoras de planos de saúde, milhares de médicos, dentistas e outros profissionais aí da área, e toda essa rede prestadora de serviço atende mais de 50 milhões de consumidores aí pelo Brasil e utilizam de planos de saúde privados de assistência à saúde para realizar certas consultas aí que todo mundo está familiarizado. E há dois tipos de planos de saúde, os planos individuais e os planos coletivos. Os planos individuais são aquele em que o contratado pessoa física, diretamente com o operador, ele faz essa contratação e ele pode possibilitar contemplar dependentes, por família, por um filho, um sobrinho, alguma coisa assim, e aí nesse caso se torna um plano familiar. E os planos coletivos, eles podem ser contratados por adesão ou por meio de empresa, através de um vínculo empregatício. E em 2013, 50 milhões de beneficiários de saúde suplementar, somente 13,2% deles possuem plano coletivo por adesão. Já 65,8% possuem plano coletivo empresarial. O crescimento exponencial disso, de certa forma, ele é gerado pelo emprego e o empreendedorismo no país que vem crescendo aí a cada ano. E é de extrema importância a gente saber distinguir planos de saúde de seguro de saúde, já que muita gente aí confunde. Bom, vamos lá. Plano de saúde, ele deve oferecer serviços por rede assistencial ou própria credenciada e pode ou não oferecer garantia de cobertura mediante reembolso. Já o seguro de saúde, ele só pode ser oferecido por uma seguradora especializada em saúde e garante a cobertura em regra por reembolso ou rede referenciada. E qual a vantagem aí, da gente ter um plano de saúde? Afinal, isso é um investimento também. Então, plano de saúde, você tem vantagem de ser atendido mais rapidamente em clínicas e hospitais. Os médicos, eles dão mais atenção para fazer um diagnóstico mais preciso e de qualidade. Os médicos também, você tem vantagem de conseguir fazer exames específicos em bons laboratórios em um curto período de tempo. E além disso, dependendo do modelo aí do seu plano, você nem precisa pagar pelos exames e se tiver, você vai pagar um valor muito menor aí do que é praticado normalmente no mercado. Então, ter um plano de saúde, como eu disse, ele é um investimento financeiro, Ele protege, já que além de utilizarmos eles para consultas, essa proteção para eventuais emergências médicas também é bom, ter esse investimento no caso, e muitas condições que pode afetar a saúde, como exposição a vírus e acidentes e bactérias. A gente tem nesse plano, a gente tem esse seguro aí para a gente prestar. E a gente deve fazer 4 perguntas, eu separei aqui, para fazer antes de contratar um plano de saúde, que é qual tipo de plano eu posso contratar, qual a cobertura oferecida, qual a abrangência, a rede credenciada do plano e se o plano tem uma carência. Então, a cobrança de um plano de saúde ela é feita através de um valor mensal que é pago de acordo com o tipo de serviço contratado. O contratante precisa arcar ou não com esses valores de consulta, exames de outros serviços, dependendo do plano. E atualmente, anualmente, no caso, há um reajuste aí na mensalidade desse plano. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Igor e eu vou estar falando agora para vocês, conversando um pouco com vocês sobre a saúde mental. Bom, não tem como a gente falar de saúde sem a gente entrar no âmbito da saúde mental. Tá, mas o que seria saúde mental? Bom, a saúde mental ela é caracterizada por um estado de bem-estar no qual uma pessoa é capaz de apreciar a vida. Ela é capaz de trabalhar e contribuir para o meio em que vive. Então ela consegue lidar muito bem com seus sentimentos. Ela consegue tanto lidar com sentimentos ruins quanto bons. Bons como alegria, como amor, coragem. E os ruins como tristezas, ciúmes e frustrações. Ela consegue lidar com ambos quando ela está com uma saúde mental boa. Então, ter saúde mental é a pessoa estar bem consigo mesma e com os outros. Ou seja, estar bem com ela mesma,
com o seu psicológico ali e com os outros à sua volta, com amigos, familiares, chefes, parentes, tudo mais. Ela também tem que aceitar as exigências da vida, ou seja, o que a vida lhe exige ali naquele momento. Ela também tem que saber lidar com as emoções e ela tem que saber reconhecer seus limites e buscar ajuda quando necessário, porque a saúde mental ela está presente desde a nossa infância até a nossa terceira idade, até a gente bem velhinho. Ela está presente em todos esses momentos, ou seja, em toda a nossa vida. Quando a gente está ruim, a gente deve saber procurar ajuda, saber se autoavaliar ali e falar, não, eu preciso de ajuda. Bom, quando você tem uma saúde mental ruim, você encadeia algumas doenças psiquiátricas, você adquire algumas doenças psiquiátricas. Não que você vá adquirir uma em específico, você pode adquirir diversas ou apenas uma. As mais conhecidas hoje em dia é o transtorno bipolar, que é a instabilidade psicológica. Ou seja, a pessoa ela tem ali oscilações de humor. Ao mesmo tempo que ela está feliz, ela já está brava, ela já está triste. Ela não tem ali um humor que perdure um tempo. Ela também, várias pessoas também desencadeiam o transtorno obsessivo compulsivo, principalmente nos dias de hoje, que é o famoso TOC, que a pessoa vai apresentar um comportamento exagerado em relação a coisas simples do cotidiano. Ou seja, a gente vê muito toque de organização. Não que isso seja um ponto ruim, mas que a partir do momento que vira uma coisa compulsiva, ela se torna prejudicial. Um outro ponto também importante é o distúrbio alimentar. Os distúrbios alimentares, onde a pessoa ou ela come muito, come mal, não se alimenta saudável, não se alimenta com alimentos saudáveis, ou ela come muito pouco. Ela talvez possa até comer alimento saudável, mas ela come muito pouco, não dá para o seu corpo ali gerar energia, para ela ficar ativa. E também hoje, no nosso meio, principalmente dos jovens, o transtorno de ansiedade também é uma doença psiquiátrica que está afetando muitos jovens. O que é? É a pessoa se preocupar com acontecimentos futuros, ter uma preocupação muito grande com acontecimentos futuros. E o que a pandemia ela afetou na saúde mental das pessoas? Bom, de primeiro momento a gente pode citar aqui que no início da pandemia, os trabalhos eles foram para home office. Trabalhos, escolas, faculdades para home office. Muitas pessoas, a gente pode citar a faculdade, às vezes não se adaptaram a essa mudança cultural, a esse choque, e às vezes acabou desistindo ali da faculdade. Já no trabalho, a pessoa tem que se acostumar, ela tem que mudar ali o seu jeito de ser, de fazer as coisas. Ela deixou ali os seus amigos, seus chefes, e foi para casa fazer sozinha ali o seu trabalho. E um outro ponto também que a gente pode citar, que foi importante, foi quando a pandemia, ali já estava um pouco, 4 meses, 5 meses de pandemia, muitas empresas começaram a fechar, não conseguiram se manter ali e começaram a mandar seus funcionários embora, e isso afetou muito a vida financeira da sociedade, onde as pessoas não tinham ali mais um dinheiro para poder pagar suas contas. E isso afetou muito, elas ficaram com um quadro de ansiedade muito forte e de depressão também. Hoje na sociedade brasileira ainda tem muito preconceito quanto a essa questão da saúde mental, quanto aos transtornos psicológicos, e isso é uma coisa que deve ser tratada como a gente trata os nossos dentes, indo ao dentista. E todos nós já devemos ter escutado aquela frase: você tá com depressão? Não, isso é falta de religião. Não, não é, isso é uma doença e ela é muito séria, muito grave. Se não cuidada, pode levar a pessoa à morte, como todos nós conhecemos casos. A saúde mental na pirâmide de Maslow.
Bom, se a gente analisar a pirâmide de Maslow, a gente consegue fazer uma relação entre a saúde mental e ela. A saúde mental, ela está presente em todos ali, da base até o topo da pirâmide de Maslow, porque ela está presente na nossa vida inteira, em todos os âmbitos da vida, a saúde mental do ser humano. E sem essa saúde mental, numa condição boa, é impossível a gente viver bem. Alguns sintomas que a pessoa pode dar, o corpo da pessoa pode mostrar que ela está com a saúde mental ruim, comer muito pouco ou comer muito, a falta do sono ou excesso de sono. Ela começa a se afastar das pessoas, ela perde o prazer ali nas atividades rotineiras, cotidianas. Ela tem pensamentos de que não quer existir, aqueles pensamentos suicidas. Ela tem mudanças de humor intensas e ela se sente capaz de realizar tarefas diárias. E como que você pode estar cuidando da sua saúde mental? Primeiro você tem que praticar o autocuidado. Você mesmo se identificar ali se você está ruim, está bem. Depois você tem que viver a sua própria vida, não se basear na vida dos outros. Ser você mesmo, gostar de quem você é. Um outro ponto importante também é se manter ativo diariamente, ou seja, fazer sempre atividade física, estudar, se empenhar em tudo que for fazer. Também é muito importante adquirir novas habilidades, aprender novas coisas, aprender a tocar um instrumento, ler um livro, fazer um artesanato. Sempre é muito bom, tanto para exercitar a mente e ter uma boa saúde mental. Também é bom ter um equilíbrio entre as responsabilidades e as atividades de lazer, saber separar as duas. Também é bom você ter um tempo para sua família, reservar para sua família, onde a família, amigos, onde você vai estar conversando, abraçando, rindo, tendo ali momentos de lazer. É bom também separar um momento só para você, onde você vai poder relaxar, vai poder ver um filme, fazer uma caminhada, praticar um esporte, algo ali que lhe proporcione um prazer. Também é bom ter um ótimo sono, uma boa noite de sono. Como todos sabem, o sono ele é o nosso carregador, dos humanos. Ou seja, lá que a gente vai recarregar nossas energias para o próximo dia. E também é muito importante a gente manter os nossos cuidados alimentícios, comer coisas saudáveis, fazer as alimentações nos horários corretos para ter uma boa saúde mental. E quando você sentir que não está bem, que mesmo fazendo essas atividades que eu acabei de falar, é bom você procurar uma ajuda, tanto de um especialista. Se você não se sentir bem em especialista, tente conversar com alguém próximo, com um parente, com uma namorada, amigos, para você se abrir e poder se sentir apoiado. Depois do Igor ter nos mostrado a importância da saúde mental na nossa vida, também na saúde mental no trabalho, vamos dar uma olhada nas empresas agora. Muitas empresas se preocupam com a saúde física do seu colaborador. Bom, a gente vê isso em muitas empresas e isso é até mais comum do que se preocupar com a saúde mental. Um exemplo que a gente pode ver sobre a diferença do que as empresas se preocupam é a seguinte. Se um colaborador se machuca no trabalho, quebra o braço, aí ele tem que utilizar uma tipóia, sabe? Para proteger e tal. As pessoas em volta que estão trabalhando com ela vão ver a dificuldade e vão saber que naquele momento ele tem dificuldades para fazer a tarefa dele. Então ninguém vai cobrar muito dele, não vai ter aquela pressão, ele não vai sentir nada, porque ele sabe, todo mundo sabe, ninguém vai ficar cobrando dele porque sabe que ele tem aquela dificuldade. Mas se você for pensar em relação à saúde mental, esses sinais eles são invisíveis. Se você não prestar atenção, você não consegue perceber, porque eles são pequenos sinais de irritabilidade, estresse e muito difícil de ser percebido. E muitas pessoas, às vezes, têm aquele preconceito.
isso é falta do que fazer, que não sei o quê, e fica nessa. Não se preocupa realmente com o seu colaborador, o seu parceiro que está ali trabalhando com você. A gente pode ver uma questão que as empresas se preocupam com o trabalho das pessoas, no caso na parte física, é a questão da ginástica laboral. Muitas empresas adotaram essa questão da ginástica laboral por conta de se preocupar com a saúde física do seu colaborador. Então, é um ginástica laboral, creio que todo mundo sabe, é aquela questão de você tirar, acho que 10 minutos do seu tempo ali do trabalho, todo mundo parar, alongar e depois voltar pauleira, porque tira aquele momento para relaxar, para melhorar o desempenho, para a produtividade não cair. Indo por esse lado de questão de remuneração por parte das empresas, estudos nos mostram que os distúrbios mentais e emocionais podem ser tão ou piores do que os malefícios físicos nas empresas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, mais de 560 milhões de pessoas no mundo convivem com algum tipo de transtorno mental, gerando à economia uma perda de produtividade em torno de 1 trilhão ao ano. E nos dias de hoje, com o home office, a diluição entre as fronteiras de trabalho e casa vem diminuindo. Com o WhatsApp, para falar com os colegas e a chefia, reuniões virtuais e as metas a cumprir, vem se tornando um novo normal. Ainda mais em uma pandemia que você se torna obrigado a não ter um convívio social diretamente, essas redes sociais aproximam mais as pessoas. Aproximando mais as pessoas, aproximam mais o convívio entre o trabalho e a sua casa. E por que isso é ruim? Você trabalha no home office na sua casa, a sua casa se torna o seu trabalho. Então você vai ter, além da preocupação da sua casa, você vai ter a preocupação do seu trabalho. Você não consegue desligar do trabalho. Você tem o seu horário de trabalho, que são, vamos supor, 8 horas por dia. Se torna 24 horas, porque você está dentro da sua casa, o seu chefe pode te mandar uma mensagem, um e-mail a qualquer momento, fazendo uma cobrança. Então, essa questão de você não ter mais a divisão do trabalho, sua casa, é muito prejudicial à saúde mental e também os desgastes físicos. Bom, tem uma síndrome que se chama a síndrome de burnout ou síndrome de esgotamento profissional. A primeira vez que se mencionou sobre a síndrome de burnout foi em 1977. Então, olha para você ver. Desde 1977 já se tem uma preocupação com a saúde mental dos colaboradores, das pessoas. Esse distúrbio se manifesta quando a relação com o trabalho acaba se transformando em estresse, ansiedade e nervosismo intensos. A pessoa acaba sendo levada ao seu limite físico, emocional, se sentindo cansada e desmotivada. Não é difícil encontrar junto com o distúrbio de burnout pessoas que sofrem com depressão, uso excessivo de medicamentos de insônia e etc. Os sintomas mais comuns na síndrome de burnout são os distúrbios de sono, dores musculares, irritabilidade, alteração de humor, falhas na memória, dificuldade de concentração, falta de apetite, agressividade, depressão, pessimismo, baixa autoestima e entre outros sintomas que podem se ter. Vendo toda essa dificuldade que as pessoas sofrem para cumprir metas, todas essas barreiras que vêm dificultando, ainda mais em uma pandemia, algumas empresas criam programas para melhorar a saúde mental dos seus colaboradores. A Nubank é um exemplo. A Nubank é uma startup em amplo crescimento. Não é fácil administrar a saúde mental de seus colaboradores, mas foi justamente em um momento de pressão com essa pandemia que a Cristina Junqueira, eleita uma das mulheres mais poderosas do Brasil pela Forbes em 2019, oferece aos seus funcionários e dependentes o Nucari. O Nucari inclui assistência psicológica, financeira e jurídica 24 horas por dia, todos os dias. Além disso, conta com
um ambulatório apto para atender e tratar assuntos como depressão e ansiedade. Outras empresas também vêm fazendo motivações como essas. Agora eu quero dar uma exemplificação da importância de você ter uma divisão entre trabalho, saúde e descanso. No caso, seria aquela 8-8-8. 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas de sono. Bom, eu vou tentar explicar isso de uma maneira divertida. E quando eu me referir a uma maneira mais divertida de explicar, eu vou trazer um pouco de malabares. Bom, você já deve ter entendido. Você precisa ter um equilíbrio no seu dia. 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas de sono. Se você tiver um equilíbrio entre essas três coisas, fica mais fácil. Olha aqui. Você consegue, de maneira mais fácil, controlar a sua saúde, o seu trabalho. Fica mais fácil. Agora, imagina o seguinte. O seu trabalho, ele fica o mesmo. Ou aumenta. Mas em questão, o seu descanso e o seu sono diminuem. O que vai acontecer? O que vai acontecer é até que óbvio. Você vai ter uma dificuldade tremenda para conseguir equilibrar essas três coisas. Bom, é óbvio. Eu nem treinei antes, gente, então me desculpem. Olha lá, fica muito difícil você conseguir controlar essas três coisas. É óbvio que tem pessoas que conseguem, dispõem a conseguir fazer, mas elas ficam exaustas, extremamente cansadas psicologicamente, fisicamente, e torna muito mais difícil levar uma vida. Quando nos sentimos fazendo parte de um ambiente saudável e colaborativo, não importa o grau na hierarquia, nosso trabalho ganha sentido e importância. A saúde mental é fundamental para o trabalho produtivo. No Brasil, a terceira causa de afastamento no trabalho são transtornos mentais e comportamentais. Mas seguindo a tendência mundial, em poucos anos essa será a primeira. Por isso, o bem-estar e a saúde mental no trabalho tornaram-se assuntos urgentes para as empresas. Os fatores de risco psicossociais podem provocar depressão, ansiedade, estresse, dependência química, entre outros. É necessário o pleno envolvimento das lideranças no processo de gestão da saúde mental nas empresas, como fator de proteção do trabalhador. O atendimento às questões de saúde mental relacionadas ao trabalho, ela deve se dar de preferência no nível organizacional. A gente parte do nível organizacional do coletivo para implementar ações de prevenção e depois, claro, aqueles casos em que já há um trabalhador doente que necessita de cuidados ou ser afastado, né, ele vai ser encaminhado. Então, a gente trabalha com prevenção de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Tem uma amiga minha que notou que eu tava meio diferente, tava meio distraído. Aí ela me indicou, não, mas tem uma moça que ajuda a gente quando tá com problema. Ela não chegou nem a especificar o que ela fazia. Ela só disse que ela era uma ouvinte. E ela começou assim, ó, a me instruir no que eu tinha que fazer. E aí, cara, quanto mais eu conversava com ela, mais eu começava a tirar, mais eu começava a separar, mais eu começava a me animar. E olha, foi, eu acho que uma das melhores coisas que eu fiz até hoje. É um investimento que deve ser feito por todas as empresas, porque é um bom resultado para o negócio e traz um bom resultado para o trabalhador, né? Então é um ganha-ganha-ganha, porque quem ganha é o trabalhador, a empresa e a sociedade de maneira geral. A Agência Nacional de Saúde, a ANS, é um importante órgão de controle das relações das operadoras de plano de saúde. A ANS ela foi criada no ano de 2000 e é um órgão que atua na fiscalização, formatação, normalização e controle das atividades de suplemento à saúde.
A ANS tem como finalidade promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde e é o órgão que regula as relações das operadoras do plano de saúde com seus prestadores e consumidores. A ANS, por exemplo, é o órgão responsável pela definição dos reajustes anuais dos contratos do plano de saúde individual e familiar. Ela também estabelece multa por descumprimento das operadoras de plano de saúde, dos contratos com seus consumidores e também estabelece o rol mínimo de procedimentos necessários num contrato de plano de saúde. Ou seja, a ANS ela é o órgão que regula diretamente os contratos das operadoras de plano de saúde e também é responsável por receber queixa dos consumidores e resolver através de uma imediação com as operadoras do plano de saúde e os consumidores desse contrato. Assim sendo, quando o usuário do plano de saúde tiver algum problema com a operadora do seu plano, ele deve primeiro tentar resolver com a operadora. Caso ele não consiga, a queixa não for resolvida, ele deve entrar em contato com a ANS, né? Aí ela entra com o órgão de fiscalização de controle e através, né, da questão, ela dá um prazo para a operadora de saúde resolver. Se não for resolvido, ela cabe a imposição, né, de multa pelo descumprimento da determinação da ANS junto com a operadora do plano de saúde. Então, a ANS ela possui poder de ação, autonomia administrativa, financeira e política muito maior em relação ao governo, e expressas por uma arrecadação própria e decisões da diretoria colegiada com poder legal para efetivar suas resoluções. Ela possui competência normativa, decisória e sancionária exercida sobre qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica também. A missão da ANS é promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regular as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, e contribuir para o desenvolvimento das ações de saúde no país. A visão de futuro dela é ser referência pela excelência técnica e qualidade da produção de saúde, e os seus valores são institucionais e transparência, compromisso com resultados, conhecimento com fundamento regulatório, sustentabilidade setorial, ética e inovação. Sobre as coberturas oferecidas, a ANS define uma lista de consultas, exames e tratamentos, denominada rol de procedimentos e eventos em saúde, que os planos de saúde são obrigados a oferecer, conforme cada tipo de plano de saúde ambulatorial, hospitalar, com ou sem obstetrícia, referência ou odontológico. Hospitais, laboratórios e médicos, eles devem notar 2 pontos principais. O primeiro ponto é que nem todos os planos têm direito à internação hospitalar. Os planos que dão direito à internação hospitalar são os do tipo hospitalar com obstetrícia, hospitalar sem obstetrícia ou plano referência. O segundo ponto é a rede credenciada que seu plano cobre. Avalie bem na hora de contratar o plano de saúde, quais são os hospitais, laboratórios e médicos que você terá direito pelo seu plano. A cobertura a órteses e próteses em contratos não regulamentados pela Lei nº 9.656 de 1998, é frequente haver exclusão de cobertura a órteses e próteses. Órtese é todo dispositivo permanente ou transitório utilizado para auxiliar as funções de um membro. Prótese é todo dispositivo permanente ou transitório que substitui total ou parcial um membro. Então, a Câmara Técnica de Implantes da Associação Médica Brasileira, da qual a ANS participa, realizou o trabalho de classificação desses materiais. Nos planos regulamentados pela Lei nº 9.656 de 1998, é obrigatório a cobertura às próteses.
ordens e seus acessórios que necessitem de cirurgia para serem colocados ou retirados. No entanto, em seu artigo 10, a mesma lei permite a exclusão de cobertura ao fornecimento de órteses e próteses não ligadas ao ato cirúrgico, tais como óculos, coletes ortopédicos, próteses de substituição de membro. A segmentação assistencial, antes de contratar um plano de saúde, é preciso ficar atento ao tipo de cobertura assistencial que atende às suas necessidades. A segmentação do plano é justamente a composição das coberturas. Ela vai definir que tipo de atendimento você tem o direito. Eu vou falar sobre a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. É um órgão criado pela Lei número 9.961, responsável por uma série de obrigações legais. Entre elas, o envio de dados de movimentação cadastral dos beneficiários, a comunicação de eventos em saúde, o acompanhamento dos dados financeiros e o monitoramento de informações específicas sobre a quantidade de eventos autorizados e cobrados. Com a criação da ANS, a saúde suplementar passou a conviver com o sistema público, consolidado pelo Sistema Único de Saúde. Com o SUS, a saúde foi legitimada com o direito de cidadania, assumindo o status de bem público. O sistema de saúde brasileiro seguiu a trajetória de outros países latino-americanos, como México, Chile, Argentina e Uruguai, desenvolvendo-se a partir da Previdência Social. Surgiram planos de saúde comerciais, com clientelas abertas e também planos seletivos empresariais. Hoje, o setor brasileiro de planos e seguros de saúde é um dos maiores sistemas privados da saúde do mundo. Agora eu vou falar um pouco sobre a linha do tempo, as principais coisas que aconteceram durante todos esses anos até o ano de 2020. No ano de 2000, a ANS inicia suas atividades com a sede no Rio de Janeiro. Januário Montoni assume a diretoria de desenvolvimento setorial e é nomeado o primeiro diretor-presidente da ANS. Em 2001, a Lei número 10.185 determina que as sociedades seguradoras que atuam no mercado de planos de saúde criem empresas especializadas nesse segmento. É criado o Sistema de Informações de Produtos, com a sigla SIP, para o acompanhamento da assistência prestada aos consumidores. Em 2002, são criadas as regras para a declaração de saúde, que trata da prestação de informações de doenças e lesões pré-existentes, evitando prejuízos a operadoras por fraudes e omissões. Em 2003, a gente tem a RN 24, que define normas para a aplicação de sanções, que é a elevação em até 20 vezes o valor da multa em caso de infrações que gerem prejuízos coletivos. A RN 42, que são as normas para a celebração de contrato entre operadores e prestadores de serviços hospitalares. E também ocorreu o lançamento do índice de reclamações no site da ANS, que se tornou o fator crítico na imagem da operadora. No ano de 2004, houve a criação do Programa de Qualificação da Saúde Suplementar, com o intuito de mensurar a qualidade das operadoras. Em 2005, houve a criação do padrão TISS, Troca de Informação em Saúde Suplementar. Em 2007, a gente tem a RN 160, que é a ampliação da obrigatoriedade das operadoras em apresentar garantias financeiras. No ano de 2009, houve a implantação da portabilidade de carências. Em 2010, a gente teve o lançamento da notificação de investigação preliminar, que tem a sigla de NIP.
um instrumento criado com o objetivo de solucionar conflitos entre consumidores e operadoras em caso de negativa de cobertura. Em 2011, teve a RN 259, que define prazos máximos de atendimento aos beneficiários, impondo alterações na dinâmica estrutural das operadoras. Também teve a RN 275, instituição do Qualis, avaliando o desempenho da rede credenciada, e a RN 277, instituição do Programa de Acreditação das Operadoras. Em 2012, teve a RN 309, que é a definição de regras para reajuste de mensalidade em planos coletivos com menos de 30 beneficiários. No ano de 2013, a gente tem a RN 323, que houve a criação de ouvidorias nas operadoras, obrigando que as operadoras informem por escrito as razões da negativa de procedimentos. No ano de 2014, foi atualizado o rol de procedimentos e eventos em saúde. Em 2015, a ANS passa a cobrar das operadoras o ressarcimento de procedimentos como exames e terapias ambulatoriais de alta e média complexidade realizado por beneficiários do SUS. A gente tem também no ano de 2015 a RN 389 com medidas para maior transparência das operadoras aos beneficiários. Em 2016 a gente tem a RN 395, que são as imposições para a qualificação dos atendimentos, que é a inserção de exames para a detecção do vírus Zika, do rol de procedimentos e eventos de saúde. Tem a RN 398, que impõe às operadoras e hospitais tenham diretrizes e enfermeiros obstétricos à sua rede assistencial. Em 2017, a gente teve o aprimoramento da Central de Atendimento ao Consumidor e a RN número 412, que começa a valer as novas regras para o cancelamento do contrato do plano de saúde a pedido do beneficiário. A medida padroniza esse tipo de operação e oferece mais clareza, segurança e previsibilidade ao consumidor. A ANS disponibiliza em seu portal na internet o plano de dados abertos, com a sigla PDA, e uma biblioteca digital. Em 2018, pela primeira vez, é incorporado no rol um medicamento para o tratamento de esclerose múltipla, lançado o novo guia ANS de planos de saúde, ferramenta que permite ao consumidor comparar diferentes planos de saúde e visualizar o preço máximo praticado pelas operadoras e rede hospitalar credenciada ao plano. Em 2019, foi publicada a Instrução Normativa IN, número 57, que regulamenta visita técnica de monitoramento econômico, financeiro e atuarial dos produtos nas operadoras de planos de saúde. Chegando ao fim, no ano de 2020, foi lançada a campanha de utilidade pública ANS Pronta para Te Ajudar, para orientação dos consumidores. Adotadas novas medidas para o combate ao Covid-19, entre as quais ampliação de prazo para a realização de procedimentos eletivos, alteração no padrão TIS, orientações para as operadoras para a disponibilização de canais de atendimento exclusivos para o Covid-19. Como as empresas oferecem benefícios pela saúde do trabalhador? Atualmente, as empresas criam um pacote completo de benefícios para garantir a saúde do trabalhador, pois as ações de saúde objetivam a proteção por meio de ações de vigilância dos riscos existentes nos ambientes e condições de trabalho.
dos agravos à saúde, da organização e prestação da assistência dos trabalhadores. Quais coberturas são geralmente oferecidas? Cobertura é o nome dado ao conjunto de procedimentos que são contemplados em um plano de saúde, sem acréscimos de valores ou pagamentos adicionais que incluem consultas, internações, cirurgias e exames, entre outros. Hoje em dia, uma das condições que os trabalhadores buscam em suas colocações são empresas que oferecem o plano de saúde e benefícios para o colaborador. Isso torna, então, um local mais cobiçado. E quais são os benefícios mais utilizados dentro de uma empresa? Tem o seguro, da saúde. Ele oferece a boa assistência médica e é importante para a captação e retenção de bons profissionais. E a segurança do colaborador. E esse benefício abrange diferentes procedimentos e recursos. Geralmente, são hospitalares, ambulatorial e odontológico. Também existe a massagem laboral. A massagem no ambiente de trabalho tem inúmeros benefícios para a equipe e para a própria empresa, trazendo alívio imediato de dores e tensão muscular. Melhora na disposição, concentração e motivação do trabalhador. Por isso, é também um dos principais escolhidos pelo colaborador. Existe também o espaço para descompreensão. O espaço para descompreensão é um dos benefícios mais utilizados, que tem como objetivo de desconectar os funcionários de suas atividades por algum tempo para que eles possam relaxar e voltar ao trabalho com mais energia. Pessoal, essa parte aqui é a área de produto químico. Aqui é um curtume usado os produtos químicos para o processo do couro. É almoxerifado e aqui estão armazenados todos os produtos químicos, desde os tranquilos, que seria corantes, até os ácidos, que são os mais perigosos. Quem trabalha nessa área, o almoxerife, ele recebe periculosidade, pois é uma área de risco. Ele tem que subir no alto com a empilhadeira, pegar produtos de risco, certo? Bom, pessoal, eu fiz um vídeo aí na empresa, onde eu mostrei o lugar que ficam os nossos produtos, os produtos químicos, É uma empresa que eu trabalho. E eu queria falar um pouco sobre subsídio. E nessa parte eu queria entrar na periculosidade, que aquele lugar que eu mostrei, que é o estoque de produtos químicos, lá tem produtos inflamáveis, produtos que contaminam, inclusive não pode ter contato com o solo, entre outros. Seria ácido fórmico, bicarbonato de sódio, álcool, que a gente usa na produção do couro. E quem manuseia esses produtos, que transfere para os estoques abertos, ganha esse benefício, que é 30% do salário dele, certo? É pago a mais 30% do seu salário e não do salário mínimo, certo? Essas pessoas que residem, que ganham esse benefício, ela ganha esse benefício porque, mesmo usando os equipamentos de segurança que mantêm a saúde do trabalhador, ela ainda corre um risco. Então, por isso que ela ganha esse valor acima, certo? Bom, como o nosso tema é a saúde do trabalhador, eu queria falar um pouco do uso do EPIs, que seria luvas, óculos, protetor auricular, máscara. No curtume onde eu trabalho, no vídeo até que eu fiz lá com alguns equipamentos da empresa, onde tem uma máscara, uma luva e um protetor solar. A máscara é usada para quem manuseia produto químico, quem pesa eles para poder distribuir para a produção, que é para a pessoa não se intoxicar e se proteger. Também tem a luva para a pessoa se proteger
porque lá no curtume a gente trabalha com lenha e o pessoal dá lenha para não ter perigo de picada de escorpião, de ferpas, entre outros. E o protetor solar, que é para o pessoal que vai coletar a lenha lá na fazenda, para ter uma segurança. E também o pessoal que cuida do tratamento da água, que é exposto ao sol, certo? Esses são os itens que a gente usa para melhorar a saúde e que o trabalhador chegue bem em casa, entendeu? Volte bem para sua família. É só. Bom, pessoal, aqui eu peguei 3 itens que são os IPIs usados aqui na empresa. Aqui é um curtume e essa aqui é a máscara para quem trabalha com produto químico. Esse aqui é um protetor solar, um creme para a pele. E esse aqui é uma luva para proteger o pessoal, que são os itens de segurança usados para a saúde do trabalhador, né? Olá, professor. Olá, pessoal. Tudo bem? Hoje estou aqui para falar um pouco sobre a segurança e saúde do trabalhador dentro do ambiente de trabalho. Para poder iniciar, essa sigla, que significa segurança e saúde no trabalho, diz a respeito a uma série de normas e procedimentos que são exigidos legalmente ao funcionário e à empresa. A intenção é minimizar ou até mesmo extinguir qualquer risco de acidente ou desenvolvimento de doenças que possam ocorrer dentro de uma organização. Diante a tudo isso, na saúde e segurança do trabalhador tem algumas normas regulamentadoras, que são a NR12. A adequação de maquinários e equipamentos, que é a norma NR12, se refere à segurança e à saúde do trabalhador e é obrigatória para empresas privadas e públicas e órgãos públicos da administração direta e indireta, e desse modo estabelece referências técnicas e princípios fundamentais à medida de proteção com o objetivo de estabelecer requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e de doenças do trabalho. E é assim garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores. Além disso, realizar uma adequação à NR12 permite desenvolver um ambiente seguro e saudável para os trabalhadores. E é um serviço indicado para clientes que buscam a adequação de seu maquinário visando atender à norma regulamentadora. Então, caso algum equipamento seu apresente risco ao trabalhador ou à saúde, esse é o serviço ideal. Você tem que se normalizar a NR12. Na saúde e segurança dos trabalhadores dentro do ambiente de trabalho, no manuseio de máquinas e equipamentos, ela é apenas uma dentre as 36 normas regulamentadoras da CLT, que é Consolidação das Leis Trabalhistas. Existem procedimentos para adequar máquinas e equipamentos às normas, tais quais ter um inventário de máquina atualizada, plantas baixas, análise de riscos diagnósticos, plano de ação, manuseio de operação e manutenção. Seguindo todos esses requisitos, a NR12 está sendo atendida devidamente. E também gostaria de falar um pouco sobre a saúde e segurança do trabalhador diante do cenário da pandemia. O histórico mostra que os ambientes do trabalho podem ser bem perigosos com a relação e a contaminação da Covid-19. Estes são os números disponíveis pela Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, mostram que até o dia 1º de janeiro de 2020, 55% dos casos foram contraídos no ambiente de trabalho e em Singapura o número é ainda maior, chegando a 68% no exercício do trabalho. No Brasil, a linha iniciou-se de maneira semelhante quando uma empregada doméstica contraiu a doença, levando ao óbito. Além disso, na mesma publicação de José Marçal Jackson, filho, ele cita alguns problemas estudados em relação a estudos sobre a gripe influenza que interfere na biossegurança. Ela cita, por exemplo, a sobrecarga de trabalho, precariedade das instalações, normas de convívio social, ou seja, é necessário precaver em relação a todas essas questões para que seja estabelecida a segurança e a saúde de todos os funcionários. Com o retorno às atividades, não significa que o coronavírus necessariamente parou de circular.
É necessário que existam medidas de higienização mais rigorosas a fim de evitar o contágio e uma nova onda de surto. Por exemplo, o uso de álcool em gel pelos trabalhadores, limpezas com hipoclorito nas máquinas e equipamentos de proteção individual, aferir a temperatura nas entrada do ambiente de trabalho para que haja um controle que possa apresentar sintomas, dentre outras recomendações da Organização Mundial de Saúde. Então foi isso, professora. Tudo isso se refere à segurança e saúde do trabalhador. Obrigado. Boa noite, professora. Boa noite, gente. Meu nome é Marcos Paulo. Eu vim falar um pouco o papel da área da SST, que é a saúde e da segurança do trabalho. Podemos dizer isso bem resumidamente, com somente uma frase, que é prevenir acidentes e doenças ocupacionais. Porém, essa frase tem um significado enorme. É muito importante garantir a integridade das pessoas, e isso possibilita uma melhoria nos resultados da empresa. É preciso também que os funcionários absorvem esse conhecimento para contribuírem para um local de trabalho com mais segurança. Mas afinal, o que é SST? Como a própria sigla fala, é uma das séries de normas e procedimentos que são exigidos aos funcionários da empresa. Os acidentes acontecem desde muito tempo atrás, como o caso de intoxicação por chumbo, e também foi citado até na Bíblia, onde fala que no livro de Lucas, do Novo Testamento, há menção ao desabamento da torre de Siloé, em que faleceram provavelmente 18 trabalhadores. Os cuidados com a saúde e segurança do trabalho nunca foi uma prioridade. Em um livro citado pelo médico Bernardino Ramazzini em 1700, ele descreveu que tinha doenças ligadas a mais de 50 profissões, mas esse levantamento não foi servido como base para nenhum governo daquela época. Em meados do século XVIII, com a Revolução Industrial, isso começou a ser enxergado como um problema. Alguns fatos mostram que o aumento de número de acidentes e doenças relacionados ao trabalho era por conta de longas jornadas de serviço, o acúmulo de operários em locais pequenos e os altos graus de insalubridade. A intenção é diminuir ou até mesmo extinguir os riscos de acidente ou doenças que pode chegar a acontecer no serviço. Com isso, é possível não só cuidar dos colaboradores, mas também minimizar significativamente os prejuízos financeiros e potencializar os resultados da corporação. A área responsável por regulamentar a saúde e segurança do trabalho é o Ministério do Trabalho e Emprego, por meio do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho, DSST, órgão encarregado de incentivar a criação de políticas públicas e inspecionar as condições de trabalho nos diversos ambientes corporativos. Mas afinal, qual é a importância da saúde e da segurança para a empresa? De acordo com a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, a organização deve oferecer uma boa infraestrutura e profissionais capacitados para acompanhar as ações voltadas para a segurança corporativa. Em 2019, a Previdência Social fez um levantamento no Brasil que a cada ano são registrados 700 mil casos de acidente que ocorreram em ambientes corporativos e que entre 2014 e 2018 o país registrou um total de 1.800.000 de afastamentos e 6.200 mortes relacionadas ao trabalho. As empresas que investem na saúde e segurança do trabalho têm inúmeros benefícios e dentre eles a gente destaca a maior produtividade no dia a dia dos funcionários, redução de risco para os trabalhadores e redução de custos para o empregador. Também temos que ressaltar que uma empresa que se preocupa com a saúde e a segurança dos seus funcionários consegue transmitir uma imagem sólida de responsabilidade social. Isso é benéfico tanto para o time de colaboradores como para a empresa. E agora, por último, eu vou falar da relação entre a saúde e segurança do trabalho e o e-social. O e-social é um sistema digital criado para unificar o envio de todas as informações relativas ao trabalhador para o governo federal. Como esses dados são interligados em vários setores, ele está obrigando as empresas a trabalharem cada vez mais em equipe. O profissional de recursos humanos, geralmente ligado à gestão de pessoas, agora também é preciso estar ciente sobre as ações realizadas pelas áreas de saúde e segurança no trabalho, administrativo, financeiro e até mesmo na produção. Isso também vale para as demais áreas que precisam agir em equipe para o correto preenchimento do sistema.